Boa noite, povo de Deus, a graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Edmilson falando diretamente da live aqui ao vivo para falar da palavra de Deus. Falei que ia ser às 9, mas deu uns imprevistos aqui e a gente conseguiu entrar só agora. Peço até perdão a todos, mas é assim, as nossas vidas corridas, a gente realmente perde nos tempos, ganha outros e assim vai. Estou aqui para falar da palavra de Deus, ser direcionado pelo Senhor para entrar na minha, na nossa, na sua vida e realmente ver o que o Senhor quer falar para todos nós, direcionar, transbordar e revestir com a tua santa e poderosa presença. Então vamos ver o que o Senhor tem para nos falar hoje. Vamos primeiramente todos abaixar a cabeça e orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, excelência, grande, poderoso, ômega, alfa, início e fim, vem através de nós nesse dia de hoje, nos orientar, nos direcionar, nos enchermos com a tua santa e poderosa presença, ter medo da sua palavra e ser direcionado por ti, ser revestido, transbordado pela tua santa e poderosa presença. Senhor, que não seja o homem falando, mas que seja o Senhor, intermédio de mim, em nome de Deus que é Pai, e Deus que é Filho do Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Bora lá, povo de Deus. Estamos aqui, vamos fazer a continuação de Mateus. Continuação de Mateus, capítulo 21, o versículo é de número 33 ao 46. 33. Iniciamos no 33. Mateus 21, capítulo 33 diz assim: E ouvindo ainda outra parábola, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou de um valado, e constituiu nela uma lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a aos lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, ouviu os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram o outro, e apoderaram-se outro. Apedrejaram-se outro. Depois enviou outros 2 servos. Isso daqui já é o lavrador, gente. Gente, isso daqui é a parábola do reino dos céus. Então tinha uma vinha, tinha um lavrador, e esse lavrador foi cuidado e tal. E o seu dono deixou com os lavradores. E o que aconteceu? Começou a mandar servos lá e eles começaram a matar os servos. Uns mataram, outros apedrejaram e assim foi. E depois enviou outro servo, em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhe o mesmo, mataram também. E por último enviou-lhe o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disse entre si: este é o filho do herdeiro. Vende e matá-lo, e apoderamos-nos da sua herança. E lançamos-nos dele, e o arrancaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Quer dizer, o Senhor Jesus, ele sempre falou as parábolas simbolizando no reino dos céus, certo? E intermédio disso, ele se colocou na direção. Quando fala dos lavradores, e fala esses lavradores, o lavrador é Deus. Deus veio e deixou na mão do homem a terra. E essa terra teve muitas pessoas. Essas pessoas foram
sendo direcionada por esses lavradores a tomar de conta daquele lugar. Hoje em dia, os lavradores que cuidam das heranças de Deus são os pastores. Então, Deus montou muitos lugares, muitas igrejas, muitas situações e colocou na mão do homem para cuidar como pastor. E o pastor pastoreia o quê? As ovelhas, certo? Certo. E pastoreando as suas ovelhas, o que aconteceu? Ele fazendo pastoreando, cuidando, o seu dono foi pedir para com ele o que confiou na mão deles. Só que muito desses sabia que aquilo lá que estava na mão dele era uma qualidade. Por quê? Porque aquelas ovelhas têm frutos, têm direcionamento, têm dinheiro, têm tudo. Então eles fazem parte de cuidar. E aí quando realmente Deus enviou muitos servos para orientar aqueles que estavam com um discernimento errado, assim como fez com as igrejas. E realmente foram tentar orientar eles, mas eles não aceitaram. E realmente o que aconteceu? Eles pegaram e começaram a matar um ao outro. Quem são esses caras? Esses lavradores são aquele que nem... Vamos colocar, naquela época era o povo, eram os profetas, né? Eram os anciões, os pessoal que cuidava, que era da lei de Moisés. Deus confiou na mão deles o povo, a nação. E todos que entravam para tentar destruir esse mundinho deles, que eles criaram para si próprio, desse mundinho, eles pegavam, matavam, batiam, saqueavam. Quando mandaram o Filho do Homem, que é Jesus, eles foram lá e crucificaram numa cruz. Uns apedrejavam, outros batiam, mas só que quando mandou o Filho do Homem, quando mandou Jesus, eles foram lá e crucificaram numa cruz o herdeiro. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram, falaram, agora a gente vai ter. Mas quando viu Deus para prestar conta com esse que é o dono da terra, o que será? Isso fala, simbolizando já os fins dos tempos. Hoje estamos nisso, já estivemos nisso há algum tempo, e estamos novamente. Porque Deus, naquela época, mandou o quê? Mandou muitos mesmo. Mandou Levi, mandou Pedro, mandou Tomé, e assim foi Paulo, e todos esses apóstolos foram tentando orientar aqueles que estavam administrando a palavra do Senhor, e hoje não é diferente. Muitas pessoas hoje tentam orientar esses certos pastores que usam a palavra do Senhor para o seu próprio objetivo em si. E ele usa para ter um benefício dessa situação, enriquecer, ter mansões, carro e essas coisas. Não age conforme a palavra os orienta. E eles são avisados, eles são orientados, falar, não faça dessa maneira. A palavra de Deus diz isso, vocês estão agindo de outras formas, então não faça. Só que quando alguém vai orientar eles, o que acontece? Se alguém ou é apedrejado, ou é crucificado, ou é realmente, o que acontece? É perseguido. E esses tipos de coisas têm acontecido frequentemente, porque todos que vão e não aceitam as doutrinas dessas pessoas que tem muitas igrejas, muitos lugares aí, que não provém, que tem alguma coisa que não provém contra Deus, quando vai tentar conversar sobre a situação, a pessoa sai como errado daquele lugar. O que acontece? É mais ou menos que eu vou falar de mim. Porque realmente eu tenho que falar de mim. Não falo de pessoas, não falo de nome de ninguém, nem de igrejas também quero falar. Quero falar de mim. Vamos supor que eu sou um desses pastores. Eu me posiciono aqui para falar do Evangelho. E nessa posição de falar do Evangelho,
eu começo a saquear as pessoas. E milagres e maravilhas e isso, e começo a saquear as pessoas. E obter dela a riqueza, tirar a lã de sua pele. Isso não é para igreja, não é para Cristo, mas para mim, para o meu benefício, aonde eu vou ganhar dinheiro e vou ter algo maravilhoso a mais. Então eu começo a fazer dessas formas. E por fazer dessa forma, Deus envia um servo ou outro para dizer para mim me corrigir, porque eu não estou certo do modo que eu estou fazendo. Só que além de eu aceitar e me corrigir, não. Eu pego e falo para eles: ó, aquele cara ali, ó, é do diabo. Tá levantando contra o servo de Deus aqui, contra mim. Eles estão levantando-se contra mim, porque eu sou o servo de Deus, maldizendo da igreja. Olha a situação, começo a inventar histórias. Aqueles homens veio só para avisar que eu não estava fugindo do perfil de Cristo. Só para me avisar que o povo estava sendo levado a esse tipo de perfil que ele adquiriu para ele, intermédio de alguma situação. Então, o que acontece? Eles vêm e me avisam. Mas além de escutar e corrigir, eu vou e ataco ele. E coloco a igreja contra ele. De quem é a igreja? De Jesus. É de Jesus, não tem outro. O servo é de quem? De Jesus. E eu coloco o servo contra eles. Contra o servo de Jesus. E ó, tiro, um é morto na pedra, já falou tudo. Atiraram pedra nenhuma. Quem morreu apedrejado não foi Levi? Então, um morreu apedrejado, o outro morreu crucificado, o outro, e Jesus foi com a cruz, o Filho do Homem veio e padeceu. Então, é isso que tem acontecido. Quando procura a orientar esses tipos de servos, a direcionar esses tipos de servos, eles desde falam assim, porque o Senhor fala assim: olha o seu irmão, vê em que ponto ele está errado na palavra. E aonde ele estiver errado na palavra, pega a palavra e o corrige. E se ele não aceitar, vai com mais um e o corrige. E se ele não aceitar, leva à igreja. E se ele não aceitar, então exclua. Porque todos estão de testemunha que ele não quis mudar o seu caráter. Mas para que isso não chegue ao ponto de ir para a igreja, das situações dessas pessoas, o que acontece? Ele corta. Ele não permite que chegue, porque se chegar, vai chegar ao ouvido de todos, a forma que ele está administrando esse negócio, porque realmente virou um negócio. E o que acontece? Ele acaba jogando a culpa em quem vai orientar ele, porque ele está errado. Você está errado fazendo certo tipo de coisas, então ele pega e não faz. Então, o que o ministério de Cristo é isso, gente? É uma correção e concordância. Quando o Natan foi intermédio de Deus, usado por Deus, foi falar com Davi, Davi foi lá e se entregou e pediu perdão porque estava errado. Então, se corrigisse intermédio disso, tudo numa boa aconteceria. Agora, se não se corrigir, como que realmente eles vão mudar, plantar salvação, ou até mesmo ser salvos? Porque a correção tem que vir para o homem aceitar. Você pega, a gente passa por muitas situações em nossas vidas. Só que quando o Senhor fala, meu filho é assim, assim. Então é isso que estão fazendo. Quando Jesus fala desses lavradores que não quiseram largar o osso, são esses pastores, servos de Deus, ou pessoas que fazem desse tipo. Deus confia na mão deles as ovelhas, e além deles orientar essas ovelhas e ir para o reino dos céus, eles começam a orientar essas ovelhas a ir para um ninho, por uma situação, por um curral, aonde essas pessoas só pensam em ser ricas e só pensam em ter milagres. As pessoas nem procuram mais Jesus, procuram milagre, procuram riquezas. Então é isso que tem levado esse tal evangelho que tem sido plantado, modificado, transformado a vida de muitos para o pior. E realmente é isso que tem acontecido. Então a gente tem que ficar alerta com isso. Jesus ele já falou que essas coisas iam acontecer.
é por parábolas, e Deus está revelando isso para você agora, desse lavrador. Como é a palavra do lavrador? O porquê ele fala dessa palavra do lavrador? Que sentido tem essa palavra do lavrador? A palavra do lavrador é isso. O sentido que ela tem é que Deus confiou a igreja na mão de homens, assim como Atos dos Apóstolos, que confiou na mão de homens. E esses homens, além de fazer essa igreja crescer para o ministério, para o reino dos céus, para a salvação de vidas, eles colocaram essas igrejas para crescer financeiramente e adquirindo coisas financeiramente para si próprio. Então a corrupção entrou no meio de si. Antigamente eles pegavam as ofertas, eles pegavam todas as ofertas e faziam distribuição, investia na igreja e também para o povo da igreja. E eles viviam assim. Hoje em dia entrou a corrupção, um que se corrompeu foi transportando para outro. Também tem o ponto de falar que as pessoas antigamente, para mexer ou para ser um tesoureiro da igreja do Senhor, teria que ter realmente Espírito Santo, teria que ser direcionado por Deus para mexer. E creio que também foram levantando de qualquer maneira. O homem foi, levantou, não foi Deus, não pediu orientação para Deus, porque era tudo orientação de Deus, e acabou acontecendo esse carnaval que está acontecendo hoje aí nas igrejas. Que as pessoas não pensam mais em salvar a alma, elas pensam em ter um benefício, um valor, financeiramente está bem. Ah, mas o que o povo tem? Não importa, importa o que eu tenho. Importa que eu tenho, que Deus prosperou a minha vida. Não foi Deus. Não foi Deus. Foi a manipulação do evangelho certo e fiel que Jesus nos colocou, confiou em nossas mãos, e o homem, errante como é, falhou para com Deus e se colocou nessa corrupção. Então a gente tem que realmente se posicionar, não atingir, mas se colocar no evangelho certo. O evangelho é onde que você tem que, se uma casa de Deus, se você confia em colocar uma oferta na casa de Deus, qualquer valor que Deus tocar no seu coração, esses lugares têm que ter o bom fruto, tem que ser analisado por você, não julgado, analisado os seus frutos, para que você não possa estar investindo no homem, e o seu investimento todo está indo para o bolso dele. Então, analise em todas as situações. Vê se biblicamente eles estão na palavra. Porque biblicamente oferta é obrigação de servo. Biblicamente é isso, não tem outra coisa. Eu, como servo do meu Senhor, eu tenho que ofertar. Porque a casa de Deus precisa da oferta. Porque precisa de manutenção, precisa de algo. E o povo de Deus precisa ser necessitado as suas alimentações, ter a sua necessidade feita, agida e ajudada. Tem a necessidade, preciso de uma cesta, preciso de alguma coisa, faz parte, estamos na parte da igreja, estamos com Cristo, bora lá ajudar essas pessoas. Para ajudar essas pessoas, um homem só não vai, tem que ter várias pessoas, mas também essa corrupção não pode entrar, tem que ser totalmente de Deus, gente. Porque tem lugares aí que você vai, que o povo está dando mais importância para o dinheiro do que para as almas ser salvas. E é difícil isso. Muitos lugares, para falar a verdade. Vamos continuar. E no 41 diz-lhe eles, dará afrontado a morte aos seus maus, e arrendará a vinha, e outro lavador que a seu tempo lhe tem os frutos. Quer dizer, eles vão tomar, Jesus ele vai sentenciar essas pessoas, vão pegar, vão colocar em seus devidos lugares, e vai confiar na mão de outras pessoas que seguem o evangelho dele, da palavra de Deus. E então, quando esses lugares estiverem esvaziando, se estiver saindo pessoas, é por intermédio disso. Porque essas pessoas essas ovelhas do Senhor, serão confiadas na mão de pastores que querem realmente fazer a obra de verdade, não ficar brincando de ser crente ou querendo ser rico. Então vai ser confiada na mão deles. E assim será tirada. E disse-lhe Jesus, nunca leste,
nas Escrituras, a pedra que os edificareis rejeitarão, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isto e é maravilhoso aos que os nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Quer dizer, que tem frutos, que deu seus frutos. E quem cai sobre esta pedra despedaçará-se-á, e aquele sobre o que ela cair ficará reduzido em pó. E pôs príncipes dos sacerdotes e fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falavam deles, e pretendendo prendê-lo, recaíram o povo por quanto a tinham por profeta. Quer dizer, olha aqui, ele já sabia, os príncipes e sacerdotes, já sabia que Jesus estava falando deles. Assim como também hoje é falado, aqueles que fazem essas más obras. Jesus vai tirar as ovelhas das suas mãos. Todos vocês que fazem má obra, Jesus vai tirar essas ovelhas das suas mãos e vão colocar na mão de quem ele capacitou para poder cuidar dessas ovelhas, seja quem for. Porque essas ovelhas não pertencem ao homem. Essas ovelhas pertencem a Jesus Cristo. E vocês, ovelhas perdidas da casa de Israel, ouçam essa palavra que o Senhor Jesus está falando a vocês. Não perca mais tempo em casas que procuram só tirar o que você tem. Mas vai para um local, analisa os seus frutos, seja ele qual for. Analisa os frutos dessas obras primeiro, antes de se dedicar de corpo e alma. E se frutos for bom, fique, porque é de Jesus. É para a sua salvação nos fins dos tempos. Então, analise, porque é a sua salvação. Assim como eu analiso a minha salvação. Você, antes de entrar numa obra, de estar numa igreja, de estar diante do Senhor, analise os frutos dessa obra. Analise se tudo está batendo com a Bíblia, se os costumes desse lugar é baseado no costume da palavra de Deus. A direção, assim como os apóstolos, ofertas, como eram as ofertas, e assim vai. Uma dica sobre isso, Atos do Apóstolo, capítulo 2. Se você quiser ler ele inteiro, o 2, é bom você ler do 1 ao 4, 5, e analisar toda essa situação, porque lá fala muita coisa de como os apóstolos viviam, e da forma que é certa para ser direcionada uma casa de Deus. Então analise todas essas situações, e você mesmo conferindo, analisando, fala se essa obra é digna ou não. Porque o Senhor Jesus não manda a gente condenar ninguém, mas manda avaliar os seus frutos. Isso ele manda para que a gente não seja enganado. Gente, essas pessoas, sem sombra de dúvida, vão estar no lugar certo. Porque o Senhor Jesus fala que essa palavra, quando chega em você, é como uma espada de dois gumes, que ela entra e te fere. Inicialmente fere os seus princípios, porque você aprendeu a observar tudo isso. Tem uma frase que fala: quem se ajunta com porcos, farelo come. Então, tudo que você absorveu de uma má conduta, ainda está. Os maus costumes corrompem os bons costumes. Então, se você é acostumado a ter um bom costume e viver andando com pessoas que têm maus costumes, e os maus costumes nela vai te entrar. Vai entrar em vosso coração, e esses maus costumes que entrar em vossos corações de você, também vai sair de você pela sua boca. Quando Jesus fala que o que te condena não é o que entra, mas sim o que sai. Porque os costumes que você tinha foi corrompido. Então você está agindo pelos costumes do que te ensinaram a fazer. Então você, quando vive um evangelho desse, mas eu aprendi desde pequeno, você tem que aprender a este, ó. Este evangelho você tem que aprender desde pequeno. Aprendendo esse, glória a Deus.
não é pelo que o homem me falou, mas porque foi que eu me dediquei e me coloquei, e o Senhor me deu a direção e me colocou agora como cabeça e não como cauda desse evangelho. E eu fui direcionado, eu fui colocado, e eu fui orientado. E estou aprendendo cada dia uma coisa mais importante desse evangelho que só me enche dia após dia. E é dessa forma, assim, que o Senhor fala com você. Os que ouvir a minha voz vai saber que sou eu que estou falando e vai reconhecer a voz do seu pastor, que é Jesus, o verdadeiro pastor. Pastor dos pastores. Pastor dos pastores. Nós somos instrumentos usados por Deus, por Jesus. E Ele é o verdadeiro pastor dos pastores. Então, analise os frutos, para ver se essa obra provém de Deus. Povo de Deus, essa é a palavra que o Senhor veio acrescentar em todas as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, e nos direcionando a muitas situações. Aqueles que quiserem vir no culto, daqui os cultos estão sendo aos domingos e feriados às 18 horas, serão bem recebidos. Vem ver a festa do Reino dos Céus que a gente faz nesse lugar. Rua Joana Pedroso dos Santos, número 4B, aqui no Jardim Xangri-Lá. O próximo à escola Carlos Borba. Venha, você com certeza vai ser bem recebido. Vamos realmente te receber totalmente como o Senhor quer receber o servo, para ser orientado, direcionado e transbordado pela santa e poderosa presença do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus. Então venha fazer parte desse evangelho, venha conhecer esse evangelho, venha conhecer os frutos desse evangelho e venha saber se é digno ou não de você estar, de você ser direcionado por Ele. Povo de Deus, sem jamais deixar de acrescentar, não sou muito de bater nisso. Quem quiser ajudar essa obra, fique à vontade, meu telefone já vai estar lá na live, vai estar essa gravação vai ficar salva lá e vai estar lá salva essa gravação, o telefone lá. Entre em contato comigo, nós já sabemos que precisamos, a igreja do Senhor, a casa de oração precisa de uma manutenção e realmente a gente conta com os servos, com todos vocês. Fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe a sua noite e que abençoe não somente você e a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.